Esse novo capítulo 8 de Requiescência acabou de se tornar um dos meus favoritos, porque ele mostra ainda mais sobre os poderes e as habilidades dos lutadores da China e dos Estados Unidos. E a geração do Aiden finalmente foi confirmada como geração do céu, mas também depois de todo o grande estrago que ele está conseguindo fazer nessa segunda rodada. E o capítulo começa com a real descrição do poder do herói chinês, a geração de presas, que não são presas como a de um predador ou algum animal grande, como muitos imaginavam, inclusive eu, que poderia ser um poder relacionado a isso. Mas na verdade, as presas são presas venenosas, como as de uma centopeia que sai das costas do herói, uma aranha ou até mesmo um escorpião, criaturas pequenas, mas muito perigosas. E usando suas habilidades, o herói chinês avançou na direção do Aiden, com sua cauda feita de centopeia, destruindo uma parte da parede da arena para jogar os escombros em cima do herói americano, com uma distração para poder camuflar antes que ele pudesse perceber qual era o seu verdadeiro ataque, que era ainda mais rápido e mais preciso, porque aquela centopeia era tão rápida que conseguia passar através dos escombros para poder atingir o Aiden diretamente. Mas os esforços acabaram sendo fracassados, já que sem muito esforço, o herói americano conseguiu desviar do ataque que já estava vindo na sua direção, e percebeu também que a geração do herói chinês é bastante resistente, forte e tem uma precisão e alcance muito bons. Mas a maior preocupação do Aiden e também do Hazuichi, que estava lá de longe assistindo a rodada, era de que estava faltando alguma coisa, porque não tinha como essa centopeia fazer só isso e não ter nada demais, ou a geração ter algum poder a mais, assim como vimos até agora. E eles dois começaram a analisar, pensando que o design daquela transformação é de uma centopeia venenosa. Mas até agora, durante essa batalha, não houve nenhum sinal de veneno sendo usado em combate. Mas o que está deixando os dois ainda mais curiosos é a frase que o herói chinês disse como ativação do seu poder, que é hora de comer. Não entendendo por que ele possa ter dito isso, ou se isso seria algo usado na sua situação em combate. E enquanto tudo isso estava acontecendo, lá na sala VIP do presidente americano, o assistente dele, Nathan, estava começando a entrar em pânico por conta da orelha do Aiden, que foi arrancada pela centopeia do herói chinês lá no capítulo passado. Mas o presidente dos Estados Unidos não estava nem um pouco preocupado com esse assunto, muito menos com o Aiden. Na verdade, ele havia acabado de decidir o que é que ele vai querer da China depois de vencer a rodada, caso isso aconteça, dizendo que ele queria informações, tudo sobre o passado, o presente e o futuro deles. Até mesmo todas as informações que são consideradas confidenciais do governo, porque ele havia pensado em tomar o poder militar da China. Mas ele não queria ser tão gentil ou tão fraco ao ponto das pessoas que forem levadas por serem do poder militar ouvirem o que ele tem a dizer ou obedecer suas ordens. E na história, a informação é uma arma poderosa. Então ele pretende tomar todos os segredos da China. E um dos funcionários do presidente falou que isso era bom e até pouparia o tempo e a mão de obra deles para tentar se infiltrar dentro do país e pegar as informações eles mesmos. Mas o que ele queria, infelizmente, não iria influenciar diretamente na prosperidade do país, já que são apenas informações que eles conseguiram por conta da vitória nesse torneio. Mas o presidente não estava se importando nem um pouco com isso. Ele só disse que não quer destruir a China. Ele quer mesmo é ver os rostos deles arrependidos e o que eles vão dizer. E para ele conseguir fazer isso, ele precisa estar no topo com todas as informações possíveis que ele puder obter desse país. E aquele mesmo assistente de antes, o Nathan, falou que por ele tudo bem, contanto que o Aiden continue seguro. Mas o presidente falou pro Nathan ficar calmo, porque ele sabe muito bem que o Aiden é o mais forte de todos. E para eles ficarem observando bem tudo o que estava acontecendo na batalha e como que o herói americano conseguia dominar tudo perfeitamente. E de volta na arena, o Aiden conseguiu agarrar aquela centopeia que estava com o herói chinês, falando que vai ser útil ele ter mais alvos para acertar, agora que o herói chinês
tinha um corpo ainda maior conectado a ele. Mas isso infelizmente não era uma desvantagem, porque não estava adiantando muito para o Aiden ter mais de um alvo, já que com um simples movimento, aquela centopeia saiu das mãos do herói e cortou uma parte de seu braço de uma forma bem feia, que até surpreendeu o Aiden com essa força enorme que seu oponente tinha para escapar assim tão rapidamente. E também deixou o presidente e o Nathan preocupados, quanto a representante da China ficou ainda mais feliz. E quando o herói conseguiu acertar o seu segundo golpe que arrancou sangue do Aiden, ele contou em sua mente e em voz alta que esse era o segundo ataque por algum motivo. E de longe, o Hazuichi, que estava observando, conseguiu notar que o poder da ressonância singular do herói chinês aumentou um pouco mais do que já estava antes. E na própria arena, o herói chinês já confirmou isso que o Hazuichi estava imaginando, admitindo para o seu oponente de que a cada mordida que ele dá em um herói deles, suas habilidades ficam ainda maiores e ele fica mais poderoso do que antes. E até mesmo as inteligências artificiais falam que não conhecem essa origem do herói chinês, mas que provavelmente tem algo a ver com isso que ele acabou de mencionar, como se ele devorasse outras coisas além de um herói. E eu tenho quase certeza que isso vai acabar sendo usado quando nós vermos o passado desse personagem. E vendo que o Aiden havia sido ferido, o presidente dos Estados Unidos ficou tão irritado que se conectou ao telão do meio e começou a gritar com Aiden, falando que ele disse para ele dar tudo de si, mas não parecia estar fazendo isso na batalha. E brincando um pouco, o Aiden falou que aparentemente havia irritado seu presidente, mas o herói chinês ficou reclamando que o Aiden estava vivendo uma mentira, perguntando se ele estava mesmo vivo, porque eles estavam zoando ele de uma forma irresponsável, enquanto eles só ficam sentados em um lugar seguro assistindo, porque essas pessoas só querem sentir a emoção de torcer para ele, enquanto dizem que estão todos lutando juntos, e que isso era muito nojento, e o herói chinês não vai conseguir falar com ele se o Aiden continuar fingindo que está alegre com esses olhos mortos, porque ele sabia que o Aiden estava meio irritado apesar de não mostrar isso pra ninguém. Então o herói americano começou a falar respondendo o herói chinês, de que esse sentimento dele querer lutar por todos para ajudá-los é real, mas que sempre existiu um monstro dentro dele mesmo que ele não consegue entender. Então, do nada, o Aiden começa a falar umas coisas bem estranhas, dizendo que ele havia se esquecido disso e repetindo as palavras subjugação, aniquilação e inimigo, e que o alvo na sua frente deveria ser eliminado, mostrando a expressão mais macabra e a página mais maravilhosa que eu já vi até agora. Até mais do que aquele pesadelo que o Hazuichi teve com o Albi subindo em cima dele. Aqui o Aiden conseguiu superar tudo, e com aquela expressão, o herói chinês começou a perceber que o peso do ar mudou completamente agora, que o ar estava mais quente, úmido e com cheiro de chuva, como se fosse a calmaria antes de começar uma tempestade. E de repente, algo estava vindo lá de cima da arena, que até mesmo os espectadores perceberam que estava acontecendo alguma coisa. E quando o herói chinês olhou para cima, aconteceu o que ele menos esperava. Um enorme relâmpago caiu do céu bem na direção dele. E até o Hazuichi achou isso estranho, pensando que os dois heróis haviam sido atingidos por esse raio misterioso. E o herói da China só escapou daquele ataque porque ele usou sua própria arma, aquela que tem formato de cutelo, com uma isca para ser acertada, deixando ela toda manchada e provavelmente um pouco mais inútil, mas ainda sem entender nada do que estava acontecendo. Então, de repente, ele começou a ouvir a voz do Aiden do além, perguntando se ele conseguiu mesmo desviar daquele ataque. E um segundo depois, começou a chover na arena inteira. E os fãs do Aiden, que estavam comemorando desde a entrada dele, começaram a falar mais ainda, porque agora sim, o Aiden havia chegado de verdade e estava disposto a lutar, o que só deixou o herói chinês ainda mais irritado, já que pelo visto ele não gosta muito de barulho. E um segundo depois, quando o herói chinês menos esperava e nem percebeu, o Aiden apareceu atrás dele como se fosse um fantasma e desapareceu de novo no mesmo momento em que o herói virou para trás. E ele ficou falando, enquanto estava desaparecido, que queria pegar o herói chinês e que ele era um bom garoto.
e que não importa onde ele esteja, e que da próxima vez ele não vai poder evitar o seu ataque. E nem o Hazuichi estava entendendo que tipo de poder era esse que controlava a chuva e os relâmpagos. E quando o herói chinês olhou para cima de verdade, viu que tinha uma enorme nuvem gigante de raios e tempestades, com um poder tão forte que o próprio herói considerou aquilo como se fosse uma trapaça. E inclusive a representante da China ficou impressionada com aquele poder estrondoso. E eu havia me enganado. Durante os spoilers, eu achava que isso era um céu. Mas no contexto do poder do Aiden, isso é praticamente uma nuvem gigante que ele mesmo controla. E o herói americano havia ativado a sua ressonância singular, que se ativa com a frase "continue no alvo". A geração do céu do tipo fenômeno, com o nome Satélite Ícaro. E logo em seguida, ele acertou um enorme raio em cima do herói chinês, que ficou caído no chão, cuspindo sangue constantemente. E devo admitir que até agora, o Aiden tem o melhor poder de todo o mangá. Mas deve ser por conta do tipo fenômeno, que vários outros personagens também devem ter. Porque até o momento, o máximo que vimos foi o tipo orgânico e o tipo ninguém do Albi, que é um pouco mais diferente do resto. E a Gaia também mencionou algo muito interessante nessa batalha, de que não ocorrem relâmpagos na Antártica, porque a superfície da Terra é tão fria que não ocorrem correntes ascendentes de ar quente para formar nuvens de chuva no céu. Então, em resumo, toda aquela tempestade e nuvem enorme estavam sendo controladas pelo Aiden, e que foi esse poder que acabou com o ataque terrorista em larga escala em Nova York em apenas 4 minutos, que foi mencionada durante a sua entrada na arena, e que provavelmente todo o céu dessa arena que eles estão vendo já esteja completamente sob o domínio do Aiden, e que a geração do céu era um nome totalmente digno desse poder que ele possui em suas mãos. E na minha opinião, esse poder só tem como ficar ainda melhor se ele for capaz de se transformar em chuva e desaparecer com as nuvens, como ele fez durante o capítulo, mas de uma forma um pouco mais nítida pra gente ter certeza que ele faz isso. E o Aiden ficou sorrindo e falando todo alegre com o herói chinês, enquanto mais uma vez segurava a centopeia com suas mãos, falando que era incrível que ele ainda estava vivo depois de receber aquele raio, e perguntando se ele iria se soltar de novo das mãos dele, e que ele não entende o porquê dele ser um herói, se referindo ao chinês, que só estava cada vez mais irritado, se perguntando por que o Aiden estava assim tão feliz agora. E aquelas ajudantes de antes, enquanto estavam assistindo a batalha, ficaram meio preocupadas com o herói chinês, falando que ele estava encurralado e nervoso. Mas de novo, a representante da China já estava pensando em outra coisa totalmente diferente, mencionando que o poder do Aiden era tão bom quanto ela imaginava, e até mais poderoso do que todas as informações que ela tinha sobre ele. E então pediu para se conectar ao monitor lá do meio da arena para falar diretamente com o herói chinês. E quando a inteligência artificial Olivia recebeu a transmissão, a representante da China chamou o herói de garoto de merda, que fez ele ficar mais irritado, dizendo para aquela velha não falar com ele agora. Mas a chefe da China falou diretamente que quer o garoto, e que se eles vencerem, ela quer levar o Aiden para casa com ela. E isso nem sequer deixou o presidente dos Estados Unidos surpreso, porque isso já havia acontecido durante a primeira rodada com Hazuichi. E ela ainda disse que o Aiden controla muito bem seus relâmpagos, conseguindo atingir o herói enquanto desviava da Gaia e o monitor que fica no meio da arena. E além do mais, ela acha que consegue ver o rosto daqueles que ela não gosta enquanto leva o herói para casa dela. E o herói chinês ficou até que bem irritado com isso, já que, pelo que deu a entender nesse capítulo, os dois meio que tinham um acordo juntos, e que a representante da China deveria escutar ele quando chegassem lá em casa. Mas em troca de levar o Aiden, ela iria deixar o herói chinês fazer algumas pesquisas, entre aspas, com o Aiden, porque como já foi praticamente mostrado que ele é o especial entre os especiais dos heróis desse torneio, ele poderia aumentar ainda mais o seu poder, como está acontecendo nessa batalha. Então o herói chinês praticamente teria que aproveitar essa oportunidade, e então decidiu que ele só não podia matar o Aiden, pelo menos o quanto fosse possível. Então, em resumo, a mesma coisa que ia acontecer na primeira rodada, provavelmente vai acontecer na segunda, caso a China vença. Mas o herói chinês deixou bem claro
de que se as coisas ficarem ainda piores, ele não vai saber se pode levar o Aiden para casa ou não, porque ele também não quer morrer no meio dessa rodada. Então, mesmo se o Aiden perder, a chance dele morrer é até que bastante baixa, o que para mim é uma ótima notícia, já que eu tô começando a gostar um pouco mais dele do que do herói chinês que não tá tendo nada de interessante. E vendo a forma que o chinês está sendo honesto com a representante da China, o Aiden ficou na dúvida se ele tinha alguma fraqueza relacionada a ela, e pela aparência, ele parecia ser bem egoísta e arrogante, mas com ela não tanto. Porém, tentando fugir dessa pergunta, o herói chinês falou que não era nada disso, mas que ele podia ficar com suas fantasias, imaginando o que pode ter entre os dois. Mas então, o Aiden de novo voltou a falar várias coisas estranhas, dizendo que se ele perder, vai ter que ir com seu oponente, mas ele não acha que vai perder. Mas se ele conseguir descobrir quais são os heróis que vão lutar, poderia até que estar tudo bem, porque ele quer descobrir tudo isso e depois morrer. E o herói chinês achou isso estranho, perguntando se ele ia morrer logo como se fosse uma doença. Mas ele respondeu que o próprio herói chinês disse antes da luta que o céu que ele vê é tão lindo que dá nojo. Mas isso é praticamente uma piada, porque ele não faz ideia de quantas pessoas já perderam suas vidas somente pelos caprichos do céu, com furacões, nevascas e muito mais, já dando uma referência do que o Aiden pode controlar aí, e que em um certo livro famoso, choveu até que ela destruísse toda a humanidade, já se referindo também ao dilúvio que é dito na Bíblia, e ficou falando também que não importa quem seja ou o que sejam, todos vão desaparecer, mas não importa o que aconteça, o céu permanecerá pela eternidade, continuando a existir constantemente. E essa é a prisão da qual a humanidade não pode escapar. E quando ele disse isso, ele mostrou uma cicatriz que ele tem bem perto da testa, na sua cabeça e no pescoço, junto com uma arma bem no cantinho da página, meio que dando a entender que o Aiden já tentou ir dessa para melhor, mas aparentemente foi o seu poder que não deixou isso acontecer. E pela cicatriz do pescoço, já dá para assumir que ele tentou isso mais de uma vez e de várias formas diferentes. E isso só me deixou ainda mais animada para ver o passado dele, já que, como ele disse, que o seu poder é como uma prisão, poderia também ser praticamente uma maldição para ele, enquanto para as outras pessoas, seu poder é tão perfeito de tão forte. E eu tenho quase certeza que por esse final destacar tanto a cicatriz dele, e também as coisas que ele mencionou, que no capítulo que vem poderemos finalmente ver já o passado do Aiden, que eu estou ainda mais animada para ver, já que ele está bem mais interessante que o herói chinês, e eu não quero que ele perca essa rodada. Mas enfim, esse foi o capítulo 8 de Haikyuu Sensei, e com toda certeza foi o melhor que eu já li desde a primeira rodada, que nós tivemos a morte do Albi de uma forma totalmente inesperada. E se continuar assim, eu vou acabar gostando ainda mais dessa batalha do que eu sequer poderia imaginar que iria. Mas deixe os comentários aí embaixo o que vocês estão achando dessa batalha e para qual lado vocês estão torcendo. E eu acho que eu mudei de lado da China para os Estados Unidos. Mas enfim, eu quero ver isso mais pra frente também nas lutas. E não esqueçam de deixar um like se vocês acham que o poder do Aiden é tão incrível quanto eu também acho. E vou esperar todos vocês no próximo vídeo.